Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 5 ao versículo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Coloquemos o nosso coração, os nossos olhos, a nossa alma, o nosso temor e a nossa reverência a este santo texto sagrado que diz assim: Contudo, nem por um momento cedemos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. E aqueles que pareciam, repita comigo, aqueles que pareciam ser influentes, ainda que tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim. Pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do Evangelho aos circuncisos, assim como a Pedro aos judeus. Da mesma forma, operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal. E concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles os circuncisos. Se assente dando glória a Deus. Aleluia. Quero aqui aproveitar a minha oportunidade, externar a Cristo Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero agradecer-lhe pela alegria da vida, pelo privilégio de respirar e me dar saúde até aqui. Aproveitando assim, quero falar e louvar o nome do Senhor, pela vida do vosso pastor Emanuel Barbosa, pela vida da sua esposa, a pastora Noemi Barbosa, pela vida da sua filha, a irmã Keila Barbosa. Pastora Noemi, Keila, gratidão pela confiabilidade ao púlpito, que Deus vos abençoe poderosamente. Quero também louvar a Deus pela vida da irmã Érica, que carinhosamente, com muito zelo, com muito amor, tem nos recepcionado, tem cuidado dos mínimos detalhes. Que Deus abençoe sua vida e a sua família. Vamos para a palavra de Deus. A mensagem que eu trago nesta noite tem um título, e eu quero que vocês guardem bem este título. Diga comigo: vencendo, fale bem alto, vencendo a síndrome da impostora. Diga novamente: vencendo a síndrome da impostora. O dia em que eu parei de me diminuir. Diga comigo: o dia em que parei de me diminuir. Essa mensagem tem por referência em Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 6. E aqueles que pareciam ser influentes ainda que tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim. Pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Ao contrário, reconheceram que a mim havia confiada a proclamação do Evangelho. Irmãs, durante o meu desenvolvimento ministerial, ao longo da minha jornada pregando a palavra de Deus, eu tenho vencido muitos inimigos, não apenas aqueles que nos atacam de fora para dentro, mas aqueles que estão ocultos, que não discernimos, mas eles são existentes.
E estes inimigos silenciosos que habitam dentro de nós criam barreiras, criam bloqueios que tentam impedir uma vocação a se desenvolver, a um chamado ser frutífero. Criam barreiras para que você não seja desenvolta no reino de Deus. Criam impossibilidades para que você não flua na graça de Deus. Criam mentiras para que você não tome posse e não acredite naquilo que Deus depositou unicamente a cada mulher que está aqui. Com o tempo, eu compreendi que somos cercadas por inimigos ocultos. Alguns que nos atacam silenciosamente, que ferem nossa alma, que distorcem a nossa identidade. Outros que nos atacam de fora para dentro, por meio das comparações, expectativas irreais, pressões espirituais, sentimentais, cobranças. E ainda há aqueles que, embora silenciosos e muitas vezes desconhecidos, são reais. E em determinados momentos da caminhada, eles vão se revelando, eles vão tomando mais força, eles vão criando um tamanho maior do que você. E foi nesse processo de experiências, de caminhada, de amadurecimento pessoal e espiritual, olhando principalmente não para fora de mim, mas para dentro de mim mesmo, e levando tudo que eu enxergava à luz da palavra de Deus, eu passei a discernir desafios que tentavam limitar a unção de Deus em mim, que tentava limitar o meu ofício profético, que tentava limitar o florescimento vocacional, que tentavam limitar uma vida ministerial prolífera, que tentavam limitar a mulher que foi criada, gerada, chamada, escolhida, vocacionada pelo próprio Deus. Mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e através da oração, eu venci um dos primeiros inimigos, chamado de espírito de intimidação. Aqueles que tentam calar, paralisar o dom de Deus que há em ti. Aquele que tenta paralisar, dominar a unção de Deus que há em ti. É por isso que Paulo, de uma forma muito encorajadora, muito dinâmica, muito forte, chama a Timóteo e diz: eu te encorajo na presença dos santos, pregue em tempo e fora de tempo. Novamente Paulo vai dizer a Timóteo: olha, não se desmereça, não se largue, não esqueça o que Deus confiou em ti, pelo fato de você ser jovem. É jovem, mas tem chamada. É jovem, mas foi escolhido. É jovem, mas caminhou do meu lado. É jovem, foi ensinado. É jovem, foi capacitado. É jovem, mas tem a palavra de Deus na boca. É jovem, não se deixe intimidar. Outro, esse espírito maligno, chamado de espírito de intimidação, ele tentou paralisar a jornada de Elias, através da boca de Jezabel. Porque um profeta parado, a unção profética não anda. Se um profeta não fala, o espírito profético não flui. Se o profeta não caminha com Deus e se sente com medo, desencorajado, incapacitado, algo nele também para a unção, o ofício profético. Nós vamos perceber que em toda a história da Bíblia Sagrada, Deus sempre está encorajando homens e mulheres para que não paralisam e para que não esqueçam que a graça investida é maior que o ataque da intimidação de Satanás. Uma das palavras que eu acho linda a respeito de Elias é quando Deus o chama depois da caverna e diz: vai, unge Eliseu, unge a Jeú, porque o que a espada de Jeú não matar, a de Eliseu irá matar. O que Deus está dizendo para Elias é isso: não deixe a intimidação paralisar a unção de Deus que há em ti. Eu sei.
Um outro espírito que Deus me deu discernimento de discernir no meio da igreja, principalmente em alguns lugares, em cima do púlpito, é o espírito de manipulação profética. Aqueles que olham para ti e dizem: cuidado, hein? Olha lá, a palavra é dura. Toda vez que você chega, é só de uma estação. Que maquiavélico é este espírito, tentando tirar a coragem do pregador, para que Deus não fale, não trate, não cure, não sare. Mas em nome de Jesus, nessa noite, caiu tanto o espírito que tenta te intimidar, e tanto o espírito que tenta manipular o agir de Deus através da sua vida. E em uma dessas minhas experiências, eu discerni mais um. E ele não estava fora. Ele estava dentro de mim. Eu nem chamo de espírito, mas eu chamo de síndrome. A síndrome da impostura. Essa experiência minha, ela não acontece só comigo, mas é o desenvolvimento dessa mensagem, e você vai se ver nisso. Porque acontece, não com todas, mas com algumas mulheres. Muitas vezes, essa síndrome, ela trabalha ferindo a mente e ferindo a identidade. E para diagnosticá-la, eu quero fazer algumas perguntas. E quem se sentir dentro da pergunta e na sua resposta, só levanta a mão. A primeira pergunta se trata sobre a percepção de si mesma. A primeira pergunta é essa: você sente que não é tão capaz quanto as pessoas dizem que você é? Quem se sente assim? Levante a mão. Você sente que não é tão capaz quanto as pessoas pensam que você é? A segunda pergunta: quando algo dá certo porque veio nas tuas mãos, você acredita que foi esforço, mérito, ou foi simplesmente porque deu certo? Levante a mão. Terceiro ponto: você costuma minimizar suas conquistas ou ignorá-la? Quando você alcança algo, seja uma porta de emprego, seja um estudo, seja uma oportunidade, você olha para isso como valioso, ou você ignora, dizendo que só foi mais uma oportunidade e que talvez não haverá outra? Quem pensa assim? Terceiro ponto: você se sente que a qualquer momento alguém vai descobrir que você não é tão capaz como você se pensa, ou como pensam a respeito de você? Pode levantar a mão, irmãs. Você sente que a qualquer momento alguém vai olhar para você e vai dizer: eu pensei que você podia, mas não pode não. Eu pensei que você poderia ir além, mas não vai não. Quem tem esses pensamentos? A terceira pergunta envolve pensamentos internos. Sua mente costuma dizer que você não está pronta, mesmo que você se sinta pronta, mas a tua mente, ela começa a jogar gatilhos em você, dizendo: tu não está preparada, hein? Você não está pronta, hein? Aí você vai, estuda, se prepara, e quando chega na tua vez, você paralisa. Quem já passou por isso? A segunda pergunta: quando você está em algum lugar, você sente culpada por ocupar lugares de destaque ou de responsabilidade? Quando você está em algum lugar, um lugar de, vamos supor assim, um lugar de uma proporção maior, um lugar de evidência, um lugar de visibilidade, um lugar que você vai ser vista, que você vai ser notada, você se sente culpada por estar ali? Quando você olha para as pessoas e quando você olha para si,
Você se compara dizendo que elas são mais merecedoras do que você? Agora, sobre comportamento. Quando você recebe uma oportunidade, você rejeita por medo de não corresponder às expectativas dos outros? Pode levantar a mão, minhas irmãs. Quando você recebe uma oportunidade, você recusa por medo de não corresponder às expectativas. Você se esconde atrás de uma falsa humildade para não se expor. Não, chama outra. Não, eu não, tem a irmã Maria. A irmã Maria. Não, vai lá, minha filha, dá uma palavra. Não, eu não sei falar, tem outra melhor. Isso é falsa humildade, irmã. Você está fugindo de algo que Deus quer trabalhar com você. Quarto ponto. Quando alguém mais desenvolta ou experiente está no mesmo ambiente que você se retrai, se sente com medo de se expor. Quando tem uma mulher assim mais desenvolta, ela fala, ela é inteligente, ela conversa bem, mas você está na roda, você se cala, você se retrai, você joga o ombro para frente, Quem aqui? Eu vou te dar o diagnóstico. Você acabou de ser achada. Você está sofrendo da síndrome da impostora, minha linda. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus vai te curar disso hoje. Você não vai voltar a mesma, não. Você não vai voltar com essa mesma mentalidade, não. Você vai voltar posicionada, vai. Eu tenho uma outra palavra para ti. Jesus te trouxe aqui para curar a tua identidade. Jesus vai curar a tua identidade. E a última pergunta, que para mim é uma das melhores. Você acredita que Deus pode usar outras pessoas? Mas quando você olha para você não acredita que Deus pode te usar também. Vou repetir. Você olha para qualquer pessoa e você diz: Deus pode fazer nela. Deus pode levantar ela. Deus pode erguer ela. Deus pode capacitar ela. E Deus não vai fazer comigo. Deus não vai fazer comigo, Deus não vai me capacitar, Deus não, comigo não, é para qualquer outra, menos para comigo. Quem já pensou assim? Através dessa pergunta, nós vamos entender o que a síndrome da impostora faz com sua alma. Ela fará de tudo. Eu vou pregar essa mensagem com a minha alma. E eu já estou vendo daqui lágrimas caindo. A síndrome da impostora, ela tenta te levar para um labirinto sem saída, para que você não acredite no que Deus tem com você. Ela tenta te levar para uma prisão, para que você não consiga enxergar além da lente de si mesma. A síndrome da impostora, ela fará de tudo para diminuir aquilo que Deus já validou no céu e na terra. Levante suas mãos comigo. Porque assim diz o Espírito de Deus: não tente cobrir ou ocultar através daquilo que você pensa a respeito de si mesma, porque os seus pensamentos não são os meus. Como você se enxerga não é como eu enxergo. O que eu vou fazer contigo não subiu na mente do homem e ainda não chegou em coração algum, porque o que Deus tem para comigo e para com você se chama infinitamente mais. Se você pode, pegue na mão dessa querida irmã. Diga para ela o que Deus tem com você.
é um projeto que se chama infinitamente mais do que aquilo que você pediu, imaginou ou pensou, porque a graça dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa síndrome, ela não fere apenas nossas emoções, ela fere a nossa espiritualidade e ela enfraquece a nossa fé. No ministério, na vocação, no chamado, isso se torna ainda mais delicado. Por quê? Porque a síndrome da impostora levanta as barreiras invisíveis que tentam paralisar, primeiro, a ousadia do Espírito Santo em você. Segundo, a liberdade de andar no reino de Deus e servir com excelência. Terceiro, tenta paralisar a manifestação da unção de Deus que está posta em ti. Quantas vezes não é falta de chamado, mas é excesso de autodepreciação. O que é autodepreciação? É o ato de desvalorizar a si mesmo, diminuir capacidades, conquistas, geralmente ligada à insegurança ou à baixa autoestima. Isso aqui não é simplesmente ausência de capacidade, isso é uma identidade ferida e uma alma que está em frangalhos emocionais. Mas Deus, antes de te levar para fazer algo, Ele vai sarar a sua emoção nessa noite. O que é a síndrome da impostora? A síndrome da impostora, assim reconhecida pela psicologia, ela se manifesta quando a percepção que temos de nós mesmas, olha aqui, irmã, isso aqui é muito sério. Ela se manifesta quando a percepção que temos de nós mesmas não corresponde àquilo que Deus declarou ao nosso respeito. É como um cego tentando ver do lado certo. É como querer enxergar o colorido, mas só consegue ver o céu cinzento. Ela surge quando oportunidades que parecem grandes demais, quando o reconhecimento externo entra em conflito com a autoimagem interna, quando o que está fora de mim entra em guerra com o que eu vejo de mim, como eu me enxergo e como eu penso a respeito de mim. Então a síndrome da impostora, ela surge com uma frase. Qual é essa frase? Qual é o grito dela? Você nunca será suficiente para este lugar. Ela sempre chega gritando: você nunca será capaz de ocupar nenhum lugar de honra. Você não pertence a esse lugar. Olha o que a síndrome da impostora diz: você não pertence a esse lugar. E nessa forma de pensar, a síndrome da impostora começa a produzir ansiedade, crises internas, autodepreciação, consegue desenvolver até as comparações. Ela é perigosa, porque em vez de nós erguermos, não, a gente só vai se diminuindo. Mas em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 está escrito: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. A síndrome da impostora é quando uma pessoa que é capaz, que tem desenvolvimento, que tem desenvoltura, que tem capacidades, tanto espirituais como aquelas que são pessoais, ela não consegue acreditar no que foi investido nela. Não consegue. Ela não consegue abraçar todo investimento, seja de um crescimento, de um estudo, de uma profissão. Ela não consegue acreditar, nem mesmo no chamado, nem mesmo no dom, nem mesmo no ministério que Deus confiou a ela. Dessa forma, acontece uma distorção da percepção.
Você é chamada, você é escolhida, você é capacitada, você é desenvolvida, você tem experiência na vida, você tem experiências pessoais, você tem experiências emocionais, você tem experiências espirituais, mas sente ao mesmo tempo que não é assim, mas você sabe que é, mas o conflito entra e daqui a pouco você sente que não é. É como Mardoqueu lembrando Esther. Olha aqui, eu quero te lembrar do porquê Deus te capacitou, do porquê Deus te escolheu, do porquê Deus te chamou. Olha a síndrome da impostora tomando conta da Esther. Olha, é o seguinte, já faz 30 dias que o rei não me chama, eu não vou não. Eu te dou até uma muda de roupa nova, entra aqui e resolve. Ele disse, eu quero te lembrar de uma coisa. Você acha que Deus investiu tanto em você até aqui, para que você não fosse levantada para esta hora e para este tempo? Deixa eu te lembrar outra coisa, minha querida Esther. Se você não se levantar agora, socorro e livramento da parte de Deus virá. Outro ponto, mas você e a tua família vai perecer. Mas olha a síndrome da impostora perdendo lugar no coração da Esther. Ah, é? Deus me escolheu para isso? Foi. Você foi selecionada para isso? Foi. Você foi chamada? Sim. Todo esse investimento de traje, de roupa, de perfumaria, de 1 ano de tratamento de beleza, não foi para me ocultar? Não. É para me levantar naquilo que Deus me chamou? Sim. Então diz aos judeus, jejua por mim e ora por mim. Porque se for para perecer, eu pereci. Mas vou assumir o que Deus colocou na minha vida. Quando a síndrome da impostora começa a tomar o coração, algumas ações começam a ser manifestadas. Primeira, a dúvida da própria capacidade e achar que não merece estar aonde está. Acredita que tudo que foi conquistado foi sorte ou foi ajuda dos outros. Vive com medo de falhar ou de ser exposta. Eu quero trazer um exemplo prático com vocês. Imagina uma mulher que foi convidada para pregar. Ela recebe um convite. Ela estudou. Agora pensa comigo, que ela recebeu o convite de um sonho ministerial. Um sonho ministerial. E agora o sonho dela está se realizando ministerialmente. Essa mulher foi fiel, essa mulher estudou, essa mulher foi capacitada em Deus, essa mulher ora, essa mulher jejua, essa mulher lê, essa mulher pesquisa, essa mulher passa 3 horas, 4 horas lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Mas quando chega o dia dela pregar, ela olha para ela olha para o ambiente e diz, por que eu? Tem gente melhor do que eu aqui. Ela pensa, eu nem sei por que me chamaram. Por que me chamaram? Eu não tenho nem postura, nem roupa. Eu não sou filha de pastor. Eu não tenho ninguém de ministério eclesiástico na minha família. Olha de onde eu vim. Meu pai, eu estou trazendo a minha experiência, irmãs. O meu pai é mecânico, minha mãe dona de casa. Olha para onde Deus está me levando. Eu não mereço estar aqui não. Porque se olhar pelo contexto da genética, genealógica da minha família, não tem ninguém reconhecido na minha família não. Eu não mereço estar aqui não. Eu não sei por que me chamaram. Por que me chamaram? E se perceberem que eu não sou tudo isso como penso que eu sou? Sabe o que acontece com ela? Antes dela pregar, ela já se travou, já se retraiu. Ela vai falar com insegurança, mesmo ela tendo uma mensagem. A convicção da mensagem se perde no meio do caminho. Ela não consegue passar com autoridade aquilo que Deus depositou no coração dela. Ela vai evitar, no outro momento, uma nova oportunidade, porque ela se auto-sabotou através da síndrome da impostora. Ela volta para casa frustrada, ela liga para as amigas e diz, eu não prego mais, eu não vou mais, eu não aceito mais, a minha agenda fechou, eu vou pedir para Deus me tirar desse lugar, eu nem pedi chamado. Sabe o que é isso? Síndrome da impostora. Ela cria pensamentos de um cenário de algo que não é a realidade e potencializa pensamentos controversos de si mesmo e dos outros a respeito de si. Isso aqui é um grande problema, porque ela não pensa de si mesma, ela passa a imaginar o que os outros estão pensando a respeito dela.
Então ela consegue pensar: olha lá, estão achando que eu não tenho. Olha lá, estão pensando que eu não li. Olha lá, eu li tudo errado. Olha lá como eu me atropelei. Olha lá como fui apressada. Olha lá como fui afoita. Olha lá, olha o que estão pensando de mim. Não, 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 não. Tudo isso está saindo de dentro de você. Porque aquilo que criamos dentro de nós passa a criar irrealidades e suposições de coisas que os outros não estão nem pensando de você. Eu quero te chamar aqui para o texto de Gálatas, capítulo de número 2. Mas antes eu quero falar o que isso gera. A síndrome da impostora gera ansiedade, sensação de estar sempre sob pressão, com medo de falhar ou de ser descoberta. Autossabotagem, a pessoa evita as oportunidades e procrastina por achar que não vai dar conta. Perfeccionismo excessivo, necessidade de fazer tudo impecável para compensar a sensação de insuficiência. Comparação excessiva com outras pessoas, tendência de se diminuir ao olhar para o que as outras são, para o que as outras fazem, para como a outra fala, para como a outra prega, para como a outra se desenvolve. Minha irmã, deixa eu te lembrar numa coisa aqui: o lugar pode ser diferente, mas na régua da graça está todo mundo no mesmo nível. Vou repetir mais uma vez: nós só estamos sentadas em lugar diferente. É claro que a igreja tem uma hierarquia eclesiástica, pastor, obreiros, presbíteros, mas dentro da dependência do Espírito Santo de Deus, estamos niveladas na mesma misericórdia, na mesma bondade, na mesma compaixão, no mesmo amor e no mesmo perdão. Ela cria um ciclo vicioso de autodesconfiança, receio de se posicionar, exaustão emocional e mental. E o maior problema, sabe qual é? Diga comigo: o caos do não pertencer. Repita comigo: o caos do não pertencer. A síndrome da impostora provoca um caos dentro da nossa alma, chamado de não pertencimento. Essa raiz emocional é o caos revelado através dessa ferida nas nossas emoções. O que é o não pertencimento? É uma das raízes mais profundas da síndrome da impostora. Ela não é apenas um pensamento passageiro, é uma percepção interna distorcida de identidade, valor, lugar, e que afeta diretamente o nosso mundo emocional de quem carrega isto. Quando alguém acredita, ainda que inconscientemente, que não deveria estar aqui, o coração entra em conflito com a realidade, e isso gera efeitos emocionais como medo de exposição, autossabotagem, cria também comparação destrutiva, culpa pelas conquistas, cansaço emocional, porque a leitura de si mesmo sempre está dizendo: você não combina com o ambiente. Eu amo a história de Ruth. Olha a mulher sarada da síndrome da impostora. É estrangeira, viúva, a sogra que a acompanha tinha tudo, agora volta sem nada, pobre, agora dependente das cegas e do que deixam para trás. Mas lá vem o nosso Boaz sarar as emoções de quem acabou de chegar num ambiente que nunca entrou, que acabou de pisar num ambiente que até então é desconhecida e que tem tudo para ser desfavorável. Ele olha para ela e pergunta: de quem é aquela moça ali? O que ele está perguntando: quem é o dono dela? Ela tem dono? Não, ela é Ruth, ela é nora de Noemi. Todo mundo está comentando nos portões da cidade o que ela fez. Ah, ela veio sem nada, perdeu tudo e está aí, ó, trabalhando, viu? Ela é trabalhadora. Boaz olha e diz para ela: olha, filha, eu já dei uma ordem aos opositores.
que ninguém, ninguém terá o direito de te oprimir enquanto estiver aqui. Quando você sentir sede, sabe o que você faz? Pega a sua canequinha, vai lá no jarro de água, porque eu já dei uma ordem para eles servirem a ti. E tem mais, quando sentirem fome, senta na minha mesa, molha o teu bocado no azeite, bebe do mosto, junto com as minhas servas. E ainda tem mais, você não precisa ir para outro lugar não, fica no campo, fica no meu campo. E ainda tem mais, eu dei uma ordem aos servos, quando vocês estiverem vendo ela, dá uma sacudida no cesto, para que ela não fique só com o resto não, mas para que o que está no cesto caia no cesto dela. Sabe o que Deus está nos ensinando? Eu não te plantei no lugar errado. Não, você não chegou aqui por provisão comum de homem, não. Não pense que os lugares que Deus tem te levado é porque é ajuda de um, é ajuda de outro. Não é apenas isso não, é a graça dele te empurrando. Então receba essa palavra, tenha a postura certa nesses ambientes. Oh, aleluia! Tenha a postura certa nesses ambientes. Você não está caminhando debaixo da mão de homem, você está caminhando debaixo da mão do teu Deus. É dele que você depende, é nele que você confia. Então, por mais que pareça estranho a você o ambiente, não se sinta deslocada, minha irmã. Não se sinta fora do eixo, não se sinta fora de um lugar que não é comum para você. Não, ore a Deus, peça a Deus, me usa, me levanta, me capacita, me faz, Senhor, ter posicionamento digno diante dos lugares que Tu me escolheu para ficar. Ou você acha que se Débora estivesse sofrendo da síndrome da impostora, ela assumiria sua palmeira, ela seria juíza, ela seria profetisa? Ou você acha que se Jael fosse dominada pela síndrome da impostora, ela tinha deixado o seu inimigo Cícera tomar conta da sua casa, tomar conta da sua tenda? E o Espírito Santo já me dá uma palavra profética. Ei, esse inimigo dentro de ti está te tirando do lugar de autoridade. Volta, porque eu não te plantei no lugar errado. Tem uma palmeira para você, tem uma tenda que é tua, tem um campo que eu plantei te esperando. Levante suas mãos comigo. Tem um lugar de Deus que é só seu, minha irmã. Tem um lugar de Deus que é só seu. Seja numa palmeira, seja numa tenda, seja no campo, é Deus que preparou para você. Então seja sarada no teu coração. Eu amo quando eu olho para Gálatas capítulo de número 2. Por quê, irmã Michele? Porque Paulo, ele me ensinou como vencer essa síndrome em Cristo Jesus. O contexto do texto é esse. Olha, o contexto do texto é esse. É o concílio de Jerusalém. No capítulo 13 é o concílio de Antioquia. E no concílio de Jerusalém, convenção estadual de ministros de Jerusalém. Está Pedro, está João, está Tiago, está aqueles que ele chama de sustentáculos da fé. E ele diz no versículo de número 2: rumei para lá por causa de uma revelação, e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios, fazendo, no entanto, em particular aos que pareciam, diga comigo, mais influentes. No versículo de número 6, Paulo vai dizer assim: aqueles que pareciam ser influentes, ainda que tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. No capítulo de número 2 de Gálatas, Paulo está defendendo a legitimidade do seu chamado e da mensagem que ele carrega. Os acontecimentos acontecem em Jerusalém, em Antioquia, mas o que me chama a atenção nesse texto
é que mesmo um homem quase recém-chegado no ministério do apostolado, ele permanece com identidade em Jerusalém, entre os influentes, e ele permanece firme com identidade em Antioquia. Sabe por quê? Porque quem sabe quem é em Deus, não se perde por ambientes diferentes. Quem sabe quem é em Deus, não se deixa ser intimidado. Então ele diz: aqueles que pareciam ser influentes, ainda que tenha sido no passado. Paulo, ele vai se referir a 3 vezes aos apóstolos que andaram com Cristo como aqueles que pareciam ser influentes. E a expressão influentes aqui é doknontes, que quer dizer estimado, de relevância, de boa fama, de muita estima. Paulo está dizendo assim, colocando numa linguagem bem literal: eu sei que estou num ambiente que eu sou recém-chegado ao ministério. Eu sei que quem veio antes de mim tem a estima do povo, tem o carisma do povo, tem o respeito do povo. Paulo não está desmerecendo quem eles são, mas Paulo também não está se diminuindo a respeito do que ele se tornou em Cristo. Paulo reconhece a relevância e a importância deles, mas Paulo também reconhece a importância do que a graça investiu nele. Paulo trafegou em ambientes de muita evidência, e ele trafegou entre pessoas influentes, mas ele entendeu algo: qual? Deus não valida como os homens validam. Deus não avalia como os homens avaliam. Eu acabei de chegar na reunião, eu acabei de me apresentar ao ministério. E por que Paulo tem essa postura? Porque um homem de identidade sarada, uma mulher de identidade sarada, sabe que não está sendo lida apenas pela ótica do homem, mas sabe que tudo que ele é está diante dos olhos do seu Deus. A mulher resolvida em sua identidade, ela sabe trafegar entre cenários importantes, de relevância, sem se perder e sem precisar diminuir ninguém, porque ela conhece o valor de quem veio antes dela. Ela conhece o valor de quem está há muito tempo na frente. Ela reconhece o valor da importância ministerial e missional de quem já está executando o serviço ministerial há muito tempo. Mas isso também não é desculpa para que eu possa esquecer de que algo valioso de Deus foi derramado na minha vida também. Paulo aprende a honrar sem anular quem ele é em Deus. Paulo aprende a respeitar sem se comparar com ninguém. Reconhecer a importância de quem é importante é um sinal de maturidade. É entender que Deus levanta pessoas, estabelece influências e distribui dons de maneira soberana. Mas também essa mesma graça que me ajuda a valorizar o que o outro carrega, me faz enxergar o que Deus depositou na minha vida. Paulo não competia, Paulo não se diminuía e Paulo não se invalidava. Mas olha o que ele disse: Deus operou por meio de Pedro, assim como opera por meu intermédio também. Paulo usa a expressão grega energion, que quer dizer operar, agir eficazmente, produzir efeito ou atuar com poder. Esse vocábulo grego enérgio é oriundo da palavra energia. Diga comigo, energia. Paulo não está fazendo uma comparação, ele não está diminuindo nem Pedro, e ele também não está se desvalorizando, mas ele está reconhecendo algo que é lindo. Ele está dizendo assim: Deus derramou energia em Pedro, e Deus derramou energia em mim.
Deus energizou Pedro para os judeus e Deus me energizou para os gentios. O que Paulo está nos trazendo à memória é isso. É como uma corrente elétrica que passa por diferentes fios, acendendo lâmpadas em compartimentos diferentes. Paulo está dizendo assim: o Espírito de Deus energizou Pedro para pregar para os judeus, mas o Espírito de Deus me energizou para pregar para o gentio. A mesma graça que corre através de Pedro para um povo determinado é a mesma graça que atravessa a minha alma para os gentios. O que Paulo está dizendo: a corrente elétrica está passando por fios diferentes, mas o mesmo poder é o que está correndo em Pedro, em mim, em Tiago, em João. Sabe o que Paulo está nos ensinando? Não precisa você se sentir alguém ao contrário daquilo que Deus quer fazer, muito menos descompensado em algum lugar, porque a graça que corre na Maria corre em você também. O Espírito que dá dom para Joana pode te encher também. A mulher que deseja a vocação e unção de Deus também pode receber. Se alguém te inspira, glória a Deus, e saiba que Deus pode fazer com você também. Você pode pegar na mão dessa querida comigo? Diga assim: Deus fez com Pedro, Deus fez com Paulo, Deus operou através de Tiago, Deus operou através de João. E a mesma corrente elétrica não está limitada. Vai correr em mim, vai correr em você, vai te encher do Espírito Santo. O tecladista pode vir comigo que eu vou concluir a mensagem. Não precisa ter ciúme, não precisa se sentir diminuída, não precisa se sentir deslocada, porque tem uma corrente elétrica de Cristo nos capacitando para diversos lugares, para diversas congregações, para diversos bairros, de uma forma diferente da outra. A graça se manifesta em nós. Em 1 Coríntios capítulo 15, ele recorda: eu sou o menor dos apóstolos, como um filho que nasceu antes do tempo, mas pela graça de Cristo, oh aleluia, eu sou o que sou em Cristo Jesus, e essa graça não me foi inútil, e antes eu trabalhei mais do que todos eles. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que te custa tanto aceitar a sua porção que Deus te deu? Vou repetir novamente, irmãs, eu quero que vocês reflitam. Por que te custa tanto não aceitar a porção que Deus te deu? Porque em Gálatas capítulo de número 2, Paulo abraça a sua porção, sem querer, a porção de Pedro. Paulo abraça sua vocação, sem menosprezar a vocação de ninguém. Irmã Dulce, um abraço. Paulo abraça a sua porção, sem se orgulhar, sem menosprezar. Enquanto eu estudava essa palavra, o Espírito gritou aqui dentro. Sabe quando a síndrome da impostora perde e cai de uma vez por todas na sua vida? Quando você acredita na porção que Deus te deu, e Ele divide os talentos, cada um de acordo com a sua capacidade. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Muitas vezes não é falta de chamado e nem de convicção. É a falta de percepção interna e permissão interna
para reconhecer algo tão extraordinário. Deus me deu uma porção única, e ninguém pode carregá-la senão eu. Deus me deu uma porção necessária, do meu tamanho, nas minhas forças e de acordo com as minhas limitações. Eu não posso dividir, eu não posso querer repassar. A porção é minha. Diga comigo, a porção é minha. Diga, a porção é minha. E por que te custa tanto reconhecer a sua porção? Porque te custa tanto entender a sua porção? Porque te custa tanto abraçar a sua porção? Porque você sempre está se diminuindo, você sempre está se comparando, você está olhando para a sua porção de olho na porção da outra. Irmãos, segure na mão dessa mulher, vai. Sinto uma graça de Cristo aqui. Diga assim: a sua porção é única, minha linda. Diga: e a minha também é única. E essas porções é o que fazem o dinamismo fluir no reino de Deus. Levante suas mãos para adorar. Levante suas mãos para adorar. Tem uma que prega gritando, tem uma que prega calma, tem uma que prega ensinando, tem uma que palestra, tem uma que ornamenta, tem uma que ajuda, que auxilia, que organiza. Mas cada uma digna de uma porção dada pelo céu. Eu não sou menor porque eu varro, Espírito Santo. Eu não sou menor porque eu varro a igreja. Quem está pregando não é melhor do que eu. Afinal, o que ela prega me renovou para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo até hoje. Eu não canto como muitas cantam, mas eu sou abençoada quando elas cantam, porque enquanto elas cantam, a porção delas vai produzindo na minha alma refrigério, calma, renovo, fortalecimento. E reconhecer isso não é soberba, minhas irmãs. Não é orgulho, não é. Porque o orgulho menospreza e humilha, a soberba machuca e fere. Isso aqui é um coração sendo sarado em Deus, em sua missão e em sua identidade. Porque quando a nossa identidade é ferida, a nossa missão fracassa. Mas quando a nossa identidade é curada, a nossa missão é erguida. Porque não reconhecemos que em nós há uma capacidade dada pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque fomos ensinadas em algum contexto que reconhecer dons, ministério, vocação, chamados é sinal de orgulho, principalmente dentro de um ambiente altamente religioso. Isso pode ser visto como falsa espiritualidade, que confunde humildade com anulação. E eu quero te lembrar de uma coisa: o céu não trabalha com distorção de imagem. O céu trabalha com a verdade. A palavra nos mostra que Deus distribuiu de forma intencional uma medida consciente para cada uma. Tem uma porção que é só sua. Eu termino essa mensagem. Essa mensagem nasceu no meu coração. Eu quero te lembrar da ocasião. Eu, irmã Michele Tito, sem perceber, eu estava sendo dominada pela síndrome da impostora, ministerialmente. Começo de novembro do ano passado. Olha aqui para mim, irmãs. Eu fui convidada para uma conferência no estado de São Paulo, capital. Eu era uma das pregadoras entre tantos pregadores renomados no nosso contexto teológico nacional da igreja.
primeira semana que se aproximava o congresso ou a conferência, foi uma semana de martírio para mim, de martírio, como eu sofri. Não para gerar mensagem, mas foi um martírio dentro da minha identidade. Quando eu cheguei no local, a minha mente ela só ia nisso. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que foi dar na minha cabeça para me aceitar esse convite? Eu não tenho nem postura no meio dessa gente. Eu fiz um podcast. E no podcast, irmãs, eu tenho vergonha. Hoje eu tenho vergonha de mim. No podcast eu estou assim o tempo todo, Respondo assim, irmã. Assim, Érica. Eu fiquei o podcast todo assim, respondendo. Com o ombro curvado, com a cabeça baixa, sem olhar para a câmera. Travada, presa. Eu sabia o que eu iria pregar, porque o Espírito não me deixou confusa. Mas na hora da oportunidade, a síndrome da impostora se tornou um gigante. E eu fui auto-sabotada por mim mesma. A mensagem não fluiu. Eu não sou de falar muito errado, mas falei expressões erradas, tropecei na língua, engoli frase, engoli letra, fiz concordância e orações erradas. Eu sentei no meu banco, curvada. Eu disse, se tivesse um buraco eu me enfiava aqui agora. Eu fui para o hotel. E eu liguei para uma amiga minha. Ela disse, você está bem? Eu disse, eu não estou bem. Por que você não está bem? Porque eu me auto-sabotei o tempo todo. E Deus não tem culpa. As pessoas não têm culpa. Eu até pensei mal deles ao meu respeito. Porque lá na sala de jantar eu falava, o que será que não estão pensando de mim? Retrógrada, passada, menina que não sabe falar direito no meio de nós. Ela olhou para mim, desliga a câmera. Eu liguei a câmera. Ela disse, Deus me dá uma visão contigo. A tua armadura está frouxa. As ligas estão se soltando. Mas ora comigo, porque Deus vai fortalecer a tua armadura. Ele vai apertar o cinturão da verdade em ti. Ele vai polir a tua couraça, minha amiga. E Ele vai te fortalecer de novo. E na próxima oportunidade vai ser diferente. Depois que ela orou comigo, ela disse, porque ela está se formando em terapeuta, ela disse, você está sofrendo da síndrome da impostora. Esse inimigo tem nome. E ele está roubando a tua alma. Ele está silenciando a unção de Deus em ti. E aí eu fui ler a palavra. E o Senhor me curou com esse texto. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que tenham sido no passado, eles não fizeram diferença nenhuma para mim. Porque Deus não julga segundo as aparências humanas. No versículo 7, diga comigo, eu preciso tomar posse da minha porção, ao ponto que nem mesmo eu e nem os outros duvidem do que eu estou carregando, em nome de Deus. Porque ele diz no versículo de número 7, ao contrário,
reconheceram que a mim havia sido confiada uma porção do Evangelho. Porquanto Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo, operou por meio de mim aos gentios. E quando eles me viram, reconheceram a graça de Deus que estava em mim, estenderam as suas mãos e disseram: seja bem-vindo. Seja bem-vinda ao ministério, Érica. Seja bem-vinda à pregação da palavra. Seja bem-vinda. Agora eu estou profetizando para ti mesma. Seja bem-vinda na ousadia do Espírito. Diz o Senhor: eu te entreguei uma porção única, e ela não veio só com base na tua ciência e no teu conhecimento. Hoje eu selo em ti o ministério da mensagem. E diz o Senhor: eu vou te abrir oportunidade, e convites virão na tua mão, e não se sinta menor do que elas, porque começou agora. Não, você tem andado comigo. Sou eu, o Senhor, que te levanto. Recebe mais do Espírito Santo. De Deus aqui, agarre a tua porção, minha irmã. Agarre, fica de pé comigo, vai. Caiu esse gigante, caiu esse desafio, caiu esse medo, caiu essa intimidez, caiu em nome de Jesus. Caiu. Agarre a sua porção em Cristo Jesus. Se esta palavra falou contigo, e você sabe que Deus tratou a tua alma, e você quer tomar posse da sua porção em Cristo, sem a síndrome da impostora, sem nenhum espírito de intimidação, saia do teu lugar e venha na ponta do altar. Vai ter ousadia na tua palavra. Cadê o vocal para cantar aquele hino? Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para sarar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Caiu toda mentira de Satanás, caiu. Tem um campo para ti, tem um dom para você, tem um chamado que é seu, tem um ministério que foi dado por Deus. Isso não é currículo, isso é graça. Isso não é faculdade, isso é graça. Isso não é apenas estudo. Deus está dizendo através da minha boca: a graça está abraçando mulheres aqui. Abraça, 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 abraça. Toma posse, toma posse da sua porção, minha irmã. Tome posse da sua porção, tome posse da tua terra. Executa, vai, levanta a cabeça, esposa de pastor, assume essa congregação com ousadia, com autoridade, lidera na unção do Espírito. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar. Receba dessa unção, meu irmão. Eu compartilho com você dessa graça. As correntes que caíram de mim caem de você também. As amarras caem agora, em nome de Jesus. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar.
eu que envio, sou eu que ergo, sou eu. Seja bem-vinda, minha irmã, seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vinda, preciosa. Agarre a tua porção em Cristo. Se você pode, faça assim, ó, faça assim, ó, faça assim, ó. Toma posse do meu chamado, do meu ministério. Eu tomo posse da graça, eu tomo posse da unção. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Espírito maligno Que te faz chorar. eu te denuncio. Espírito maligno, para que o sangue de Deus flua através dela. Eu te denuncio. Espírito maligno, para que elas sejam usadas como flechas na mão do guerreiro. Eu te denuncio. Espírito maligno, espírito de medo, espírito de covardia, espírito de autodepreciação. Eu te denuncio. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Seja cheia. 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 Oh, cheia. Quem é batizada do Espírito recebe renovo. Seja cheia. 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 Para curar. Deixa eu te usar. Para curar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar Olha aqui pra para mim. curar. Esses dias eu estive Deixa eu te pregando. usar Bem baixinho, manda. para Bem baixinho, olha aqui pra mim. Bem baixinho, manda. Bem baixinho. Olha aqui pra mim. de tudo. Esses dias eu estive pregando no congresso de mulheres. Na hora do jantar, o pastor olhou pra mim e disse assim: o que foi que aconteceu contigo? Eu disse: por quê? Eu não estou dizendo que a primeira vez que você veio você não tinha graça. Até hoje a gente não esquece aquela pregação. Mas o que é que aconteceu contigo? Olhei pra ele na lanchonete, as lágrimas desceram. Eu disse: eu venci um gigante dentro de mim. Ele disse: que gigante, filha? A síndrome da impostora, pastor. Era por isso que eu não me deixava ser levada naquela unção, naquela liberdade que o Espírito Santo dá. Ele disse: filha, me conta mais sobre isso. Ele disse: estou entendendo. E eu digo sobre vocês: aonde o Espírito de Deus está, ali haverá liberdade. Recebe essa palavra. Aonde o Espírito Santo, orei, ali haverá liberdade. Se você pode, abrace essa irmã do seu lado. Agora eu sou essa mesmo, essa que manda abraçar, essa que manda pegar na mão, essa que manda porque pela liberdade do Espírito eu sou conduzida a liberar em você essa graça, essa leveza. Abrace ela e diga: aonde o Espírito de Deus está, ali haverá liberdade. Pregue na liberdade, canta na liberdade, ministre na liberdade. Oh, derrame a graça, derrame dessa graça, derrame dessa graça, derrame dessa graça, derrame dessa graça. Aonde o Espírito de Deus está, ali haverá liberdade. Sejam usadas, sejam sacadas, na aljava de Deus, na ousadia, na unção e no poder do Espírito Santo de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Eu não devo nada ao Satanás, eu não devo nada ao meu passado, eu não devo nada, 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 nada. Eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre. Nós estamos livres, livres.
lugar. Diga, dentro do teu coração, a síndrome da impostora nunca terá lugar. Diga, dentro, Arabá, Quebarabaxúria, dentro do teu coração, a síndrome da impostora nunca